Catecismo da Educação, segunda parte, os educadores. Quando um ser perfeito tiver educado o outro, então se saberá quais são os limites da educação. Como se divide esta segunda parte, os educadores, em 2 capítulos. Primeiro, a hierarquia dos educadores. Segundo, a harmonia entre os educadores. A hierarquia dos educadores. Os primeiros direitos, os direitos anteriores a todo direito, são os direitos das famílias. Estes são direitos primitivos e invioláveis. A quem se incumbe o grande dever da educação? A criança tem o direito à solicitude de todas as autoridades, a ações, aos benefícios de todos os poderes da terra. O príncipe, o padre, o pai, o professor, o magistrado, a família, a sociedade, a igreja institui-se para ela. A disciplina moral, o ensinamento das letras, das ciências, da religião, todos os prêmios do trabalho e da virtude, a providência, enfim, tudo no mundo é para ela, porque ela mesma aqui no mundo é de Deus e para Deus. Eis porque tudo neste mundo deve trabalhar na sua educação, tudo deve concorrer para educar, tudo deve fazer ou favorecer essa grande obra. Todos esses fatores têm praticamente a mesma importância? Não. Há algumas cuja colaboração é muitas vezes negativas, ou de tal modo indireto que na prática se torna insignificante. Quais são ordinariamente os obreiros da educação cristã? Para fazer um homem, diz Didon, é preciso Deus, o pai, a mãe, o padre, o professor. Deus cria a alma, o padre orienta as almas para Deus, o pai, por seu lado, as relações exteriores ordena e protege. O professor desenvolve a inteligência. Mas, depois de Deus, a obreira mais importante na educação cristã é a mãe. É dela que depende o futuro do seu filho. E ela que pode fazer dele um Abel ou um Caim. Artigo 1º. Os pais. A salvação dos filhos, proveito dos pais. São Jerônimo. É o filho que salva a mãe, a arte de ser mãe. Pode separar-se impunemente a ação do pai e da mãe? Não, 1000 vezes não, porque a família é a imagem da Santíssima Trindade. A mãe representa o amor, o pai a autoridade, e os dois participam desta clara evidência, que é a companheira da força e do amor, e que eternamente os ilumina. Eis a razão porque, se não podem separar e devem presidir conjuntamente a educação dos filhos. Como é falha de coração e de vida a educação em que a mãe não toma parte, e quanta hesitação e fraqueza na educação de que o pai anda arredio. O pai e a mãe desempenham missões diferentes? Certamente, e as missões de um e do outro estão em relação com o caráter, com a fundação particular de cada um. Mas todos os esforços tentados para o bem desempenhar, harmonizar, consertar-se, conjugar-se e tender ao mesmo fim, a formação do homem do eleito. Mas se é verdade que, para ministrar a educação, o pai e a mãe devem ter um só espírito, um só coração e uma só vontade, não poderemos dizer que a mãe na prática incumbe a maior parte da tarefa? Sim, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a mãe ocupa o primeiro lugar na hierarquia dos educadores. Por que pertence à mãe o primeiro lugar na hierarquia dos educadores? Por 3 razões. Porque vive mais com os filhos, porque é mais clarividente, porque ama com mais dedicação. Mas
É sempre verdade que a mãe vive mais que ninguém com seus filhos? Infelizmente não. E isto por diversas razões que omitimos por agora. Não obstante, em regra, é esta a lei da natureza e as circunstâncias favorecem de ordinário a sua realização. É junto da mãe que o filho passa a maior parte do tempo nos primeiros anos. É também verdade que a mãe geralmente é mais clarividente nas questões de educação? Sim. E da mãe se pode dizer que tem o instinto da educação. Esta vantagem deve-se à própria missão que Deus lhe confiou. Foi a ela, como outrora a filha do faraó, a mãe de Moisés, que Deus disse: toma este menino e cria-o para mim. E como Deus não emprega as suas criaturas, nem opera por seus intermédios sem lhes comunicar uma centelha de seus atributos divinos, teve de dar aos pais, especialmente à mãe, um raio de sabedoria, de inteligência e de clarividência. E não será o amor de mãe um título ainda mais precioso do importante papel que lhes é distribuído na educação? Incontestavelmente, e por duas razões principais. Porque amar a criança e se fazer amar por ela será sempre o grande segredo da educação. A educação é o amor. A educação deve ser uma benevolência e uma bondade permanente. Porque a educação, que exige muitos penosos sacrifícios, supõe no educador um amor profundo, devotado e desinteressado. Ora, não há ninguém como a mãe que possua ternuras e os heroísmos deste amor. E por consequência, não se lhe pode contestar o lugar que ocupa na hierarquia dos educadores. O amor maternal é, pois, mais do que o amor paternal? O amor maternal está, desde o princípio, no seu máximo de desenvolvimento. Vindo à luz do dia, a criança encontra na sua mãe uma ternura perfeita, na plenitude da sua intensidade. O pai orgulha-se do novo indivíduo, contente por ter um herdeiro, mas a criancinha em si mesma não lhe causa os entusiasmos generosos que a mãe sente na sua maternidade expansiva e triunfante. O amor de mãe é feito de dedicação. O afeto do pai é calmo e moderado. Só sente verdadeira comoção no dia em que a criança balbucia papá e em que parece reconhecê-lo. É que ele tem dentro de si uma ponta de egoísmo, dando, deseja ser recompensado. O amor da mãe é feito de abnegação. A mãe ama a criança na proporção dos sacrifícios que faz por ela. Quanto mais fraca, doente e desgraçada ela é, tanto maior é um quinhão de ternura que lhe reserva. Montaigne não ousaria dizer diante dela essas palavras clínicas que proferiu falando dos seus filhos. Perdi um ou dois. O pai, esse parece amar o filho na medida da satisfação que ele lhe proporciona. Repetiria naturalmente a conhecida expressão: e quantos filhos não são asseados, pertencem exclusivamente à mãe. Que se infere do que acabamos de dizer acerca do papel da mãe na educação? Resulta que a criança será geralmente aquilo que sua mãe tiver feito dela. Do cuidado das mães depende a primeira educação dos homens. Delas depende os seus costumes, as suas paixões, os seus gostos, até a sua própria felicidade. Sou da opinião que um bom ou mau procedimento no porvir de uma criança depende inteiramente da mãe. Nada mais nos aproxima de Deus do que a memória de uma santa mãe. E Lamartine, após haver feito de sua mãe um elogio de uma rara delicadeza, dizia: feliz do homem a quem Deus deu uma santa mãe.
Os americanos dos Estados Unidos escreveram no seu calendário nacional a Festa das Mães. Escreveram no seu calendário nacional a Festa das Mães. O mérito da mulher escrevia: a sua filha está governada a sua casa. Tornar o marido feliz, consolá-lo, dar-lhe coragem e educar os filhos, isto é, fazer homens. É este o parto feliz, que não foi amaldiçoado como o outro. Outro historiador protestante dizia da antiga França que era um reino feito por bispos. Ai, nem os bispos nem os padres reformarão a moderna França, se as mães cristãs não vierem em seu auxílio. Deus confiou às mães o berço do homem, o berço, quero dizer, quase tudo. Tem, pois, as mães uma grande responsabilidade? Tem certamente, e não o devem perder de vista. Devem fazer tudo o possível para erguer as suas faculdades à altura da sua missão. E, para não desfalecer, repetirão constantemente consigo mesma: esta criança será o que eu fizer dela, será salva se eu a salvar, será condenada se eu a condenar. Quais são os deveres particulares de um pai? Os deveres particulares do pai estão em harmonia com a natureza da sua inteligência, com a sua autoridade de chefe, com o espírito de decisão e de energia que, em geral, o caracteriza. Quais são os deveres? Primeiro, a inteligência do pai é ordinariamente mais firme, mais equilibrada, mais segura. Pertence-lhe, pois, conseguinte, formar o pensamento dos filhos e das filhas. Segundo, a sua autoridade de chefe de família exige para o bom desempenho um caráter digno e sério, cheio de força, também de suavidade. Pertence-lhe, consequentemente, formar a virilidade dos filhos, com palavras autorizadas e com exemplos de uma vida de dever e honra. Terceiro, o pai, em virtude da sua posição na família, é o juiz, em última instância, das decisões a tomar e a agente inicial principal da execução. Compete-lhe, portanto, formar a vontade dos filhos, dando-lhe a luz, o arrojo, a energia, a constância que lhes são necessárias. O padre, artigo 2º. Ele diz, o padre: filhos, sede obedientes. Pai, cuidai dos vossos filhos. Mãe, velai pelas vossas filhas. Qual é a parte do padre na obra da educação? O padre, como catequista, como diretor de patronato, como professor, como confessor, desempenha um papel assaz, importante na formação intelectual, moral e religiosa da criança. É, pois, o colaborador do pai e da mãe, e como tal deve ser tratado. Os pais honestos visitam-no, consultam-no, informam-no e com ele combinam a fim de trabalhar em comum acordo pelo emprego dos mesmos méritos ou pela aplicação dos mesmos princípios na conquista no mesmo fim. Compreendem todos os pais a vantagem dessa colaboração? Muitos nem a respeitam, nem a suspeitam. Ficariam deveras admirados, ouvindo afirmar que o padre possa ter alguma coisa a ver, quer dizer ou quer fazer fora das horas que passa com a criança nas diversas funções do seu ministério. Há outras faltas, a curiosidade de indagar, não reconhecem o catecista ou professor ou diretor do patronato, a não ser por informações apaixonadas, tendenciosas, mais ou menos mentirosas ou exageradas que lhes são dadas pelos filhos em dias de preguiça, de dissipação ou de correção. Alguns até desdenham desta missão, deixam entrevar a seus filhos como quem lhes dá coragem, o dia em que terá fim a sujeição que daí resulta, e sem tomar diretamente o partido dos filhos que se lamentam, limitam as inspirações neste ponto a obter dele uma passividade que não se revolte, sem se preocuparem com as respeitosas docilidade que tão eficaz concorreria para a formação.
Como se deve olhar a colaboração do padre confessor? Com uma delicadeza extrema, o que não quer dizer com indiferença. As crianças são livres e devem sempre sentir-se livres, mas nesta colaboração não entra a sua liberdade, ensina-lhe a fazer o bom uso dela. Os pais devem, sempre que seja possível, ajudar seus filhos a escolher o confessor que lhes convém. Devem, ao menos, conhecê-lo para colaborar com ele na formação da alma e de sua consciência. Se o confessor nada pode dizer à mãe, a mãe pode informar o confessor de uma infinidade de coisas. Devem inspirar os filhos, por palavras, por ações, a confiança que merece o representante de Jesus no tribunal da penitência. O professor, uma tal escolha é de grande importância que é preciso refletir bem nela. O professor deve ser colocado a par dos obreiros necessários para a educação? Sim, porque é quase impossível passar sem o seu concurso. 1. Os rapazes precisam de emulação e de companhia, precisam da mão de um homem. Modere e guie os seus entusiasmos excessivos, e como é raro que o pai possa ocupar-se deles, resulta daí a escolha de um colégio. São uma necessidade. Para as meninas, se a mãe tivesse tempo, forças, conhecimento e as aptidões necessárias, seria ela a educadora ideal. Mas como a maioria das vezes uma ou outra dessas condições falta, a professora é indispensável. O professor tem, pois, o seu lugar marcado entre os obreiros precisos para a educação. Qual é o papel do professor na obra da educação? Tendo a educação completa, isto é, cristã, por objetivo final, eleitos todos aqueles que nisso trabalham, devem visar este alvo, para que ele subordine a orientação do concurso. O professor, para ser verdadeiramente colaborador dos pais, deve ser cristãos nas convicções, cristãos na sua vida, cristão nos seus ensinamentos. Só um sofisma pode estabelecer um muro de separação entre os ensinamentos das virtudes cristãs, o ensinamento das ciências e das letras humanas, visto que elas muitas vezes se tocam e se confundem indivisivelmente. A natureza não estabeleceu a sua barreira entre o espírito e o coração, entre o homem literário ou científico e o homem religioso. Um sábio e virtuoso dizia: a piedade, uma piedade verdadeira, nobre, simples, amável, é de todas as qualidades de um educador a mais essencial, a mais importante, a que se deve preferir todas as outras, o que lhe dá um valor infinito. Só ela inspira aos professores um zelo, um ardor, uma solicitude pelo bem dos seus discípulos, que atraem sobre todas as bênçãos do céu. O professor não será um colaborador aceitável se praticar uma neutralidade respeitosa? Filosoficamente, a neutralidade é um engano, é um absurdo. Teologicamente, é uma falta, é uma blasfêmia. Em matéria de educação, é uma monstruosidade e uma mutilação. O livre pensamento pode ser tanto um método de educação nacional como um granizo, um processo de cultura agrícola. Será suficiente que o professor seja um bom cristão? Não. É mister ainda que seja firme, reto, devotado, que tenha bom critério e boa educação. É isto que Montaigne parece resumir poucas palavras quando diz: desejaria que se lhe escolhesse cuidadosamente para o filho um preceptor que tivesse antes um cérebro bem formado do que repleto de conhecimentos. O que se deve pensar do internato? O internato impõe-se aos pais em integral geral, pelo menos. Quando há perto uma boa escola,
quando as ocupações da vida lhes absorvem todo o tempo, quando se julgam incapazes de desempenhar missões dos educadores, quando os filhos são renitentes e não de uma autoridade paterna. O internato produz alguns bons resultados. O trabalho é talvez o melhor, se bem que a superioridade intelectual do estudante interno sobre o estudante externo não tenha sido demonstrada nos exames. A formação é mais completa, principalmente quando a atmosfera do internato é moral, religiosamente mais pura que a atmosfera da família. Constitui uma certa aprendizado de vida, com a condição de que a criança não se separe cedo da família. Assim, por exemplo, é vantajosa a permanência de uma menina num colégio durante o último ou os 2 últimos anos de seus estudos. Mas, a par disso, vários inconvenientes. Com o regime do internato, diminui forçosamente a ação dos pais. A sua autoridade é sem força. Criança privada durante longas semanas, quase sempre das expansões tão necessárias às próprias da idade, do afeto paternal e maternal, está exposta a transviar-se, a cair e engolfar-se nas águas lodosas da impureza. A criança será tentada a abusar da liberdade de que gozará talvez sem transição ao deixar os constrangimentos da vida em comum, os movimentos regrados, a disciplina austera do internato. Planta desarraigada, fixar-se-á na família quando de volta ao lar? Não se libertará dos pais, como se eles mesmos se libertaram dela, quando a meterem num colégio? Resumindo, em princípio, é recomendado o internato, pelo menos na primeira infância. Artigo 5º. O Estado. O Estado tem filhos demais para que possa ser bons pais de famílias. O Estado assiste à família, mas não a substitui. Não proclama o Estado certas pretensões a respeito da educação? Só a pátria tem o direito de educar os seus filhos, dizia Robespierre na Convenção de 22 de fevereiro de 1792. Ela não pode confiar este depósito ao orgulho das famílias nem aos preceitos dos particulares. É preciso substituir os pais e as mães por uma educação comum e obrigatória, sustentava Le Bon. A criança pertence ao Estado antes de pertencer aos pais, afirmava Danton. Eis a linguagem dos revolucionários, mas a ideia por eles emitida despertou um pouco em nossos dias. Que devemos pensar? Digamo-lo bem alto a esta confiscação da criança seria o contrário do bom senso, à natureza, à justiça, à liberdade. A criança pertence primeiramente àqueles sem os quais nunca teria existido. Demais, só os pais possuem o que é necessário para educar como convém. Isto é, a mais devota, terna afeição à autoridade natural é mais sagrada, o interesse mais grande, o mais direito em bem se desempenhar deste dever. O Estado, chamado a si o cargo da educação, impõe-se uma tarefa absolutamente superior às suas forças. O Estado, julgando ser dotado de todas as aptidões da clarevidência indispensáveis para manobrar o seu bel prazer, esta coisa mais delicada que uma flor. Uma alma de criança faz lembrar aquele elefante de circo, ensaios a pastel, com o sucesso e as graças fáceis de imaginar. O Estado não se deve ocupar das coisas do ensino, porque não é professor, nem filósofo, nem pai de família,
e porque, quando se mete nessas coisas, é quase sempre desastrado e muitas vezes ridículo. Quer isso dizer que o Estado possa e deva interessar-se da educação da infância? Certamente não. O Estado deve coadjuvar a educação com todo o seu poder, incitando o desenvolvimento das letras, das ciências e das artes. Tem sobre a educação o incontestável direito de vigilância e de inspeção em todo que respeita a higiene, a moralidade, a segurança pública. Pode e deve intervir para reprimir abusos, estimular a negligência culpável de alguns pais e salvaguardar o direito das crianças, assegurando-lhes um mínimo de educação indispensável para bem desempenhar os seus deveres de homens e cidadãos.